a tua mesa cura. Esse é o tema da palavra de hoje. Vamos mesclar aí entre falar um pouco da mesa e falar um pouco de cura, porque aí nós passamos por todos os temas que já foram falados, mas de uma forma diferente. Eu quero ler com vocês o texto de João 13, a partir do versículo 1, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticar. Então aqui nós estamos diante de Jesus, que é o Senhor, lavando os pés dos seus discípulos. Onde ele fala que o Senhor não é porque ele é Deus, que ele não pode fazer. É ele ensinando a humildade, para que nós possamos ser humildes. Então a humildade veio ali, ele falou, ó, e quando ele está lavando o pé do Pedro, né? Pedro fala: não, Senhor, eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Mas ele fala assim: eu não sou digno que o Senhor lave. Então Jesus fala para ele: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte. E por que eles falam que todos estavam limpos, menos um? Porque Judas, né? Nós sabemos que Judas ia traí-lo. Então ele falou: todos estão limpos, menos um. Então havia ali uma necessidade, Jesus explicar e mostrar para ele o quão nós precisamos ser humildes com as pessoas. A gente não pode ser soberbo com ninguém, mas nós temos que ser ali no mesmo patamar. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que te tratar diferente. Nós estamos na mesma linha, então nós temos que ter humildade. Nós estamos aqui neste último dia de campanha A Tua Mesa Cura. Nós vamos falar um pouco sobre a mesa. A mesa, ela tem uma importância muito grande na Bíblia. No Salmo 128:3 diz assim: sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Não existia uma mesa. Olha a importância da mesa. É tão importante que Deus, quando mandou construir o tabernáculo, ele falou para colocar uma mesa lá. Olha o que diz Êxodo 39:36. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença. Então no tabernáculo havia o lugar santo e o lugar santo do santo. Então no lugar santo tinha uma mesa com os pães, tudo preparado ali, e o santo dos santos estava a arca. Eu não sei se na imagem você consegue ver, mas lá no final está refletida a arca, após o véu. Então o véu é que separava a mesa da arca, ou seja, ali ainda nós estávamos ainda separados de Deus. Havia um sacerdote que entrava lá e fazia tudo por nós. Mas o que acontece quando Jesus é crucificado? Esse véu é rasgado. Então, aí o que acontece? O véu é rasgado, abre-se o véu e a mesa está diante. Então o Senhor aí nos convida a sentar à mesa com Ele. Então não há mais separação, nós temos livre acesso. Jesus, ele abre um novo caminho no relacionamento nosso com o Senhor. Quando a carne de Jesus ela foi rasgada, rasgou-se o véu, e agora nós temos o quê? Um livre acesso a Deus
pelo sacrifício da cruz. Então nós não precisamos mais de alguém ir lá interceder por nós. Nós mesmos podemos interceder por nós mesmos diante do Senhor. Eu não preciso, às vezes, estou numa situação onde eu não vou conseguir falar com o pastor, não preciso vir aqui, pastor, vai lá, fala com Jesus, porque eu preciso de algo. Não, eu mesmo tenho livre acesso de pedir para Ele. Eu tenho livre acesso de chegar em Jesus e falar, Senhor, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estou passando por uma dificuldade, ou, Senhor, me diz, me mostra a direção. Eu tenho livre acesso. O melhor lugar para você falar com Deus é quando você entra no seu quarto, no seu secreto ali, sem ninguém estar por perto, e você falar diretamente com o Senhor. É a melhor maneira de você falar com Deus. É você desligar celular, desligar televisão, desligar tudo. Então você vai falar com o Senhor o que você precisa. A sua necessidade. Em Lucas 24, nós temos uma história onde 2 homens estão caminhando para uma cidade chamada Emaús. Eles estão voltando. Por quê? Porque ali, depois, após a crucificação, esses 2 homens, eles voltam porque eles falam, não mataram o Messias. Não tem mais jeito. Então eu vou voltar porque agora já era, não tem mais o que fazer. Não tem o que falar mais. Aquele que era para chegar e salvar foi morto. Aquele que ia lutar por nós foi morto, porque eles pensavam dessa forma. Olha o que diz Lucas 24, 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Então esse texto aqui, ele mostra 2 homens sentados numa mesa. Eu trouxe a imagem para que nós possamos até ali você estar por dentro da história, você viajar por dentro daquilo que o Senhor está falando com você. Então, aqueles 2 homens sentados ali com Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus, porque os olhos espirituais estavam fechados. Eles andaram um caminho inteiro com Jesus, Jesus mostrando para ele que não era o fim. E se você ler esse texto e continuar lendo lá, você vai ver que o coração deles queimava quando Jesus fala. Porque era o próprio Deus andando com eles no caminho, falando para eles não desistir. Sabe aquela cura que você precisa, algo que você pediu para o Senhor que parece que é tão difícil. Você fala, não, Senhor, está difícil, acho que eu vou desistir. Jesus está do seu lado falando, não desista. Não desista porque a sua cura vai chegar, a libertação vai chegar, sabe? Você vai passar pela tempestade porque Ele está do seu lado segurando suas mãos. Só fala para você, não desista. Não é o fim. Eu quero dizer que a cruz ela não foi o fim, ela foi o início. Então nós não precisamos mais ficar rodando de um lado para o outro, desesperado, quando nós precisamos apenas parar e falar com o Senhor, que é o descanso. Tem algumas perguntas para fazer para vocês. Vocês respondam aí para vocês mesmos. Você valoriza a mesa? A mesa é algo central na sua casa? Você e sua família estão tendo um tempo de mesa? Você está tendo um tempo de mesa com a sua família espiritual? É importante a gente ter um tempo de mesa. Porque o que acontece hoje, nós deixamos a mesa de lado. Nós deixamos a mesa apenas ser um utensílio lá. Ou quando tem, né? Quando não tem também. Tem casa que você entra hoje já não tem nem mais mesa, só tem sofá. Você chega hoje no apartamento, antigamente eu lembro que a gente ia na casa das pessoas, em algumas casas nós entrávamos pela cozinha, tinha uma mesa lá. E, geralmente quando você ia na casa da pessoa, então você ali sentava para fazer as refeições na mesa. Hoje em dia você vai num apartamento, você já entra na sala, não é nem na mesa. E os apartamentos hoje em dia são tão pequenos que não tem nem como colocar uma mesa. Só tem o sofá, TV, pronto, acabou ali alguma coisa. E a mesa ela vai ficando de lado. Fica na cozinha, onde a cozinha é pequenininha, só tem uma mesa quase o tamanho disso aqui, não tem espaço para ter mesa mais. Eu trouxe aqui uma pesquisa e alguns dados mostram que de 30% a 40% das famílias brasileiras já não jantam mais juntos, de 5 a 7 dos 7 dias da semana. E 70% dessas famílias trocam a mesa pelo sofá ou por ficar em frente à TV, ao celular, assim como está mostrando essa imagem aqui. Raramente você vai numa casa hoje e você vê alguém. Nós trocamos a mesa, nós deixamos de ter uma mesa, nós colocamos um sofá, uma TV, ou celular, ou computador, qualquer coisa assim, e você come correndo porque o tempo é corrido, você não tem mais tempo, você fala, não, deixa eu comer porque eu tenho que fazer isso, comer na frente do celular, do computador e mexendo, e você esquece até de quem está do seu lado. É bem como essa foto está mostrando, todo mundo ali, mas qual que é ninguém está interagindo, um está no celular, outro está vendo TV, e é assim na nossa casa. Falo que lá em casa tem 3 mesas, irmão. Tem um na cozinha, 2 na sala. Pergunta se a gente senta na mesa. Raramente a gente senta na mesa. Nossas refeições são no sofá. Agora a gente está desligando a TV por causa do Doa, né? Porque senão o Doa não janta. Então tem que desligar a TV, porque senão ele fica lá e não vai comer. Então
É uma estratégia que a gente usa, mas senta no sofá quando deveria sentar na mesa. Está faltando tempo de mesa. A mesa da família brasileira tem deixado de ser o lugar de refeições e encontro. Eu não sei se você lembra, né? Mas eu nasci em 80, então eu vivi década de 90, 80 para cima. Algumas coisas eu lembro, outras não. Mas as coisas que eu lembro é que a gente tinha o jantar, almoço de domingo. Então nós tínhamos ali, sentávamos na mesa, né? A família inteira se reunia. Não importa se tinha brigado com o tio, com a avó, sei lá o que tinha acontecido. Mas na hora do almoço, da janta, estava todo mundo junto. Havia um compartilhamento de informações. Você aprendia com as pessoas mais velhas. Você tinha ali informações. Sentava ali para relembrar momentos da família. Hoje em dia já não tem mais isso. Ninguém senta mais à mesa. A gente só senta numa mesa, numa empresa, porque tem um refeitório, porque é obrigado. Senão acho que a gente não sentava também. Comia, sei lá, de frente à máquina. E olha que eu falo pra você que tem gente ainda que come no banheiro lá, irmão. É nojento, Mas enfim, tá faltando mesa. A gente precisa sentar numa mesa. Você com a sua família precisa ter um tempo de mesa. Nós como igreja precisamos ter um tempo de mesa. É importante ter um tempo de mesa. Uma outra pesquisa revela lá na Universidade Colômbia dos Estados Unidos, apontam que crianças de várias culturas diferentes que sentavam à mesa para jantar com seus pais, elas tiveram pouco ou nenhum envolvimento com drogas ou bebida, enquanto que outras que não tinham esse hábito, os pais não tinham o hábito de sentar na mesa com as crianças, com os filhos. Então esses se perdiam. Falta mesa, falta nós sentarmos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, ensinar algo para eles. Não é brigar, mas é conversar. Diante de uma mesa nós fazemos várias coisas. Nós assinamos documentos, é através de uma mesa que você vai num consultório médico lá, você fala com o médico, tem uma mesa. Qualquer outra coisa que você for fazer, tem uma mesa. Nós temos que trazer a mesa de volta. Não só deixar ela lá de enfeite, mas nós temos que ter tempo de mesa. Porque é na mesa onde nós conversamos, onde nós discutimos como que foi o nosso dia. É importante que às vezes você trabalha, ou às vezes você sai, sei lá, estuda. E às vezes quando você vai sentar na mesa com a sua família, é o tempo de alguém perguntar para você: e aí, como é que foi seu dia? Como que foi na escola hoje? É hora de você falar. É hora da gente botar para fora aquilo que está ali, ofendendo a gente. Jesus sempre que queria falar algo com seus discípulos, ou tratar com eles, ou ensinar, levava para a mesa. E lá eles tinham tempo de mesa. Por que com nós tem que ser diferente? Não. Você consegue entender a importância de ter uma mesa? De você estar numa mesa? Vou te fazer uma outra pergunta. O que você pagou mais caro na sua casa? Sua mesa ou sua TV? Se você fosse economizar hoje, no que você economizaria? Na mesa ou na TV? Isso aqui é apenas simbólico, mas revela aquilo que nós damos mais valor. E nós damos mais valor, infelizmente, na TV. Às vezes você chega em casa, eu falo que lá em casa também a TV é grande. Então a gente quer TV grande, hoje em dia as TV quase saindo quase do tamanho de um telão desse. Então a gente quer cada vez coisa maior. Então a gente acaba esquecendo, e é onde valoriza mais o quê? A tecnologia é boa, nos ajuda e muito. Mas a gente tem que viver no tradicional também, que é uma mesa. A gente tem que ter uma mesa na nossa casa. Mas não só para ficar lá com as 4 cadeiras, os 6, enfim. É uma mesa para você sentar, jantar, fazer suas refeições todos os dias. É o importante. A mesa é onde nós passamos as nossas tradições familiares. E por falta de mesa, essas tradições estão ficando para trás. Vou te falar 7 benefícios das tradições familiares. Primeiro, as tradições nos ajudam a compreender quem somos. Segundo, nutrem a nossa consciência coletiva, vontade social, consciência social e senso de propósito da família. Terceiro, reforçam a conexão familiar. Olha o quão importante reforçar a conexão familiar. Quarto, proporcionam uma sensação de integração, de amparo e de compreensão. Quantas pessoas hoje nós vemos que você vai na casa da pessoa e fala: meu filho está com depressão, meu filho está isso, meu filho não quer ficar junto comigo. Porque muitas vezes a mesa foi esquecida, onde é para nós chamarmos para perto. Quinto, faz com que nós nos comprometemos uns com os outros. Sexto, expressamos e mostramos lealdade uns para com os outros. Sétimo, renovam a energia emocional, ou seja, um incentivando o outro. É um conversando com o outro. Nós sabemos o que está se passando na cabeça do nosso filho, o que está se passando no nosso casamento, no nosso relacionamento. Porque não é porque você tem 50, 60, 30, 20 anos de casado que a gente não vai sentar numa mesa e conversar a respeito do nosso relacionamento. É importante a gente conversar.
eu e a Luana, a gente conversa às vezes. Eu não falo que eu discuto relação, porque a última vez que nós fomos discutir relação, eu dei risada. Hein? Ela falou pra mim sentar na cama, eu já falei isso aqui, vamos discutir relação. Eu só ri, ela ficou brava comigo. Eu acho que é melhor sentar na mesa, porque aí dá um ar mais sério, né? Então a mesa é importante, você vai ali ter um convívio com a sua família, né? A mesa, quando você vai jantar, você passou o dia inteiro, né? Eu passo o dia inteiro fora. Eu chego em casa por volta de 5h10, às vezes. Então, eu vou tomar café com elas. Aí, quando a gente vai jantar, às vezes a gente vai jantar na mesa, às vezes a gente tá no sofá. Então, é o tempo onde a gente tem para conversar. A mesa é importante. A mesa é o lugar da verdadeira comunhão. A mesa é o lugar de santificação. A mesa é onde Jesus conversa com seus discípulos. Ele ensina, ele doutrina. Lembra que sempre que Jesus falava com o povo, então daí depois ele chamava os seus discípulos e ali explicava as parábolas para ele, o verdadeiro sentido. Ali ele treinava os seus discípulos. Por isso que é importante a mesa. Por isso que o tempo de mesa com a família é muito importante. Olha o que diz João 13:10. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todo. A mesa também é um lugar de lavar os pés. Porque o corpo, como Jesus falou, está limpo. Mas os pés, os nossos pés, eles tocam essa terra. Essa terra está condenada. Por isso que nós precisamos sempre nos santificar na mesa. Sempre que eles nos convidar, nós temos que vir. O Senhor tem sempre uma mesa posta para nós. Todo culto, apesar de não ter uma mesa fixa aqui, física na verdade aqui, mas a mesa espiritual que o Senhor prepara para nós é muito melhor do que uma mesa física. Então nós temos que nos alimentar de quem? Da palavra. É Ele que vai nos santificar. A mesa é o lugar onde nós expomos nossos pecados, nossos sentimentos. A mesa é o lugar da verdade. A mesa é o lugar de comprometimento. A mesa é o lugar de cura, libertação, restauração. A mesa é o lugar de ensino e de aprendizado. Olha a importância de uma mesa. Olha o quanto uma mesa nos ensina. Um tempo de mesa. E a primeira pessoa que nos ensinou a sentar numa mesa foi Jesus. A ter comunhão em uma mesa foi Jesus. Que em todo lugar que ele ia, ele sentava numa mesa e conversava com as pessoas que estavam ali ao seu redor. Por isso a importância da gente sentar na mesa. Outra lição grande que nós temos é o ensinamento que Esther nos passa. Esther, ela fez o quê? Ela fez um banquete para o rei. Vamos ler Esther 7, a partir do versículo 1. Então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Esther estava ali com crédito alto com o rei, né? Porque metade do reino estava disposto a dar para ela, se ela quisesse. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Então aqui no livro de Esther, no capítulo 7, encontramos o que? Um momento decisivo na história do povo de Israel. Esther ela não precisou empunhar uma espada, ela não convocou nenhum exército, não levantou nenhuma guerra. Ela fez algo muito simples. Ela fez um banquete. Diante do rei ali, ela preparou algo para ele. E não era qualquer banquete, né? Eu não posso dizer para você que seja igual a esse, porque eu não sei, eu não estava lá, mas vamos dizer que possivelmente seja. Mas olha o banquete que tinha ali. Então não é qualquer coisa. Ela fez uma mesa para ele. Porque quando nós sentamos na mesa, precisamos agradar. Será que eu vou sentar numa mesa e já vou começar a falar para a pessoa o que ela tem que fazer? Não. Eu sento na mesa e converso com a pessoa de uma forma que, claro, eu vou ensinar ela, mas de uma forma mais educada, de uma forma mais mansa, onde eu vou primeiro falar para ela que ela é uma boa pessoa, que ela é uma pessoa que vai evoluir, uma pessoa que está ali, que vai seguir em frente, mas eu também tenho que educar. Às vezes também a gente tem que expor, mas quando a gente vai preparar, então a mesa ela vai preparar a pessoa para quando nós realmente chegarmos e falarmos o que a gente quer falar, que ela vai estar com o coração aberto. Então, Esther, ela preparou ali uma mesa para o rei, agradando ele, porque nós temos que agradar primeiro. Então, ela preparou um ambiente de comunhão, ela trouxe à tona a verdade que mudaria o destino de uma nação inteira. E naquele banquete, Esther revelou o quê? A identidade de seu povo e a ameaça de extermínio por Amã, que também estava lá. A estratégia não foi baseada na força, mas na sabedoria, na coragem e na sensibilidade de criar um ambiente certo para que a justiça de Deus se manifestasse. Então assim ela prepara o quê? Uma mesa, que foi o quê? A salvação
e a libertação do povo, da destruição que estava vindo sobre ele. Mas diante do Senhor, aquela mulher, ela tem essa perspectiva, então ela tem esse entendimento que ela precisava ter um momento de mesa com o rei. Então ali foi Esther expôs aquilo que estava acontecendo para o rei. Essa cena nos ensina que muitas batalhas não são vencidas pela violência, mas pela disposição de preparar um ambiente certo para que Deus haja. Uma mesa pode representar diálogo, de reconciliação, partilha, acolhimento e unidade. Olha quantas coisas que a mesa representa. O que parece pequeno aos olhos humanos pode ser instrumento usado para trazer libertação e vida. Uma simples mesa. Por isso, ao olhar para a história de Esther, somos desafiados a preparar uma mesa para a nossa família também. Não apenas com alimentos, mas com oração, comunhão, palavras que edificam e gestos que restauram. E ali no cotidiano da vida, que muitas vezes Deus decide escrever os maiores livramentos. É conversa, é mesa. Então, assim como Esther, nós precisamos preparar uma mesa. Assim como Esther, que usou uma mesa como um lugar de revelação e vitória, podemos acreditar que ao preparar a nossa mesa com fé e propósito, Deus pode transformar esse ambiente, esse espaço simples em um altar de salvação. Esther não empunhou armas para salvar seu povo, apenas preparou uma mesa. Então você tem que preparar a sua também. Nela aí, e quando você prepara a sua mesa, a restauração, a salvação para a sua família, isso é o mais importante. E agora nós vamos entrar um pouco na parte de cura. E eu quero falar sobre a cura da sogra de Pedro. Mateus 8,14 diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servir. Então ali Jesus ele entra na casa de Pedro, mas Pedro não falou que a sogra dele estava doente. Pedro não veio pelo caminho: Senhor, cura minha sogra, ela está doente. Ou foi lá e falou: Senhor, minha sogra está doente, cura ela. Puxando ali as vestes de Jesus para curar. Não. Jesus apenas entrou na casa e percebeu que a sogra dele estava, e foi lá e tocou nela. Pedro não precisou pedir, Pedro não precisou falar nada, apenas entrou, curou. A passagem sobre a cura da sogra de Pedro é uma das histórias que mostram o poder e compaixão de Jesus. O texto diz que ao chegar na casa de Pedro, Jesus viu sua sogra doente, com febre. Sem que ninguém pedisse, ele tomou a iniciativa, tocou nela e a febre foi embora. Imediatamente, a sogra de Pedro começou o quê? A servir. Então aquela mulher, quando ela se sentiu curada, se sentiu renovada, o que ela fez? Ela foi servir Jesus. Ela foi servir aqueles que estavam lá. Falou: bom, agora eu fui curado, então agora eu vou voltar aos meus afazeres. Será que nós temos permitido que Jesus toque nas nossas áreas, toque nas áreas que precisam ser curadas? Será que nós temos permitido isso? Será que nós nos temos levantado para servir a Jesus depois de uma restauração? A história da cura da sogra de Pedro é simples, mas ela tem muito significado. A ação de Jesus revela seu amor e seu poder, que fala que ela foi curada, ela se levantou. Assim também temos que ser nós. Não é porque Jesus nos curou, que Jesus, beleza, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, agora beleza, eu vou embora. Não, é aí que nós temos que ficar, porque a cura foi apenas uma pequena parte daquilo que Jesus pode fazer na sua vida, da transformação que Deus pode fazer em nossa família. Por isso que nós temos que ficar e continuar. O milagre não foi apenas para o bem dela, mas para que pudesse cumprir um propósito. Toda a bênção recebida deve gerar gratidão e serviço. Toda vez que nós recebemos alguma bênção do Senhor, nós temos que ter gratidão por aquilo que Ele faz. A casa de Pedro tinha alguém enfermo, mas quando Jesus chegou, trouxe a cura e trouxe a restauração. A presença do Senhor, em qualquer momento que Ele entrar, você deixar Ele entrar na sua vida, na sua casa, há uma transformação, há uma cura se tiver enfermidade, há uma restauração, mas ele tem que ser bem-vindo. O toque de Jesus trouxe cura instantânea para aquela mulher. Hoje, o toque de Cristo continua transformando as nossas vidas. Então, toda vez que você orar ao Senhor, Ele está te tocando, Ele está te restaurando em alguma área, Ele está te curando em alguma área. Você já se permitiu que Ele tocasse na sua dor, nos seus problemas, nas suas aflições? Você tem permitido isso? Quando Ele toca a cura, restauração e libertação. Eu já contei a minha história há muitos anos atrás eu fiz a operação do coração e há um tempo atrás, agora uns 3 meses, eu fui fazer o exame. Passei por um cardiologista e aí, eu não sei se a mulher ficou assustada, emocionada, o que foi, mas eu fiquei preocupado também, né? Porque a gente recebe as notícias e a gente fica meio preocupado. E aí, eu fui fazer os exames, normal, que eu faço todo ano, entreguei para a cardiologista
Ela olhou lá, notou naquele computador lá, eu fiquei só observando, só esperando. E cada vez que ela demorava mais, eu já deve ter alguma coisa, não é possível. Morri, e não sei. É tanta coisa que ela olha. Aí, beleza, foi fazer lá o exame. Aí ela falou assim pra mim, ó, você vai ter que procurar aí um especialista nível 3. Eu nem sabia que existia isso, mas ela falou, não, você vai ter que procurar um especialista nível 3. Aqui no prédio tem. Eu falei, tá bom. Então vou procurar isso aí. Aí fui lá no prédio, o plano do convênio não atendia. Falei, meu, misericórdia, né? Mas enfim, fui lá na mulher de convênio na empresa, falei, ó, preciso passar com isso. Marcaram lá, fui lá com o médico. Mas antes disso, eu fiquei preocupado também, né? A mulher falou, ó, você tá com isso, tá com insuficiência cardíaca. Eu falei, mas eu não sinto nada. Porque ela perguntou pra mim, você sente alguma coisa, cansaço e tal? Eu falei, não sei nada. Tô normal, continuo trabalhando normal, faço minhas atividades normais, não sinto nada. Eu falei, mas você tá com insuficiência cardíaca. Eu falei, tá bom. Fui procurar o médico. Fui lá, procurei o médico, passei no especialista, né? A Luana foi junto comigo, ela ficou também preocupada, falou, não, eu vou com você. Você não pergunta as coisas pro médico? Não, eu pergunto, mas tem coisas que eu não vou ficar perguntando, não há necessidade. Não, mas eu vou com você. Eu falei, tá bom, então vamos. Eu vou entrar, tá bom, vamos, entrou. Aí eu perguntei tudo pro médico lá, né? Aí ele falou, não, tá tudo bem, né? É que os profissionais, né, o cardiologista, que é normal, ele vai cuidar ali, ver se tem pressão alta, ver se tem alguma coisinha, e eles mandam realmente pro especialista, né? Que é ele que vai analisar o caso, né? Que tem mais experiência, que cada médico ali, ele cuida de uma área mais específica, ele se aprofunda em algo diferente. Então, esse especialista, ele tem uma anatomia geral ali do coração. Então, aí falei pro médico, mas tem algum risco de precisar fazer outra cirurgia? Eu falei, não tem risco nenhum. Só vai fazer os exames aqui, repetir esses exames aqui. E eu tava com colesterol, né? Ele falou, toma um remedinho aqui, o colesterol que tá um pouquinho mal. Então, você vai tomar esse remédio aí? Tá bom. E repetir os exames, enfim. Vou lá, repetir os exames, tá? Vou marcar agora para fazer de novo. Falou, daqui 3 meses você faz o exame e volta. Então, vou fazer agora os exames. Mas eu creio que não tem nada, que é normal, porque eu não sinto nada. Se lá na época que eu fiz a cirurgia, eu falei, Senhor, eu quero sair dessa mesa curado. Então a palavra dele não volta atrás. Ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, ele não vai mentir para mim. Então eu creio que a restauração já foi feita na minha vida, eu sou curado e ponto. Eu creio isso. Remédio, a gente toma por um tempo, daqui a pouco não vai tomar mais. Mas é uma coisa que a gente carrega, às vezes a gente, na carne nossa, a gente fica preocupado. Mas quando eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, tira isso de mim. Ele tirou e hoje eu sigo minha vida normal. Porque quando a presença do Senhor entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, há restauração. A presença de Cristo, ela entrou na casa de Pedro. Ela trouxe o quê? Transformação naquela. E assim é na sua casa. Quando Jesus entrar no seu lar, ele vai mudar tudo. Se há enfermidade, vai ter cura. Se tem tristeza, vai ter alegria. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se há desordem, vai ter paz na sua casa. Jesus vê nossa dor antes mesmo de falarmos. E seu toque tem poder para restaurar qualquer situação. Então, quando Jesus nos toca, ele muda a nossa história. Mas ele não pode nos curar apenas para o nosso bem-estar, e sim para que possamos servi-los e testemunhar do seu poder. A mesa do Senhor, ela nos cura completamente. Então, quando o Senhor nos toca, quando nós estamos ali na presença do Senhor, totalmente disponível para Ele, há uma transformação, há uma renovação. Assim é lá no seu lar, assim vai ser na sua família. Então, não desista, continua orando. Pastor, tá difícil, eu tenho convivido com essa dor, eu tenho convivido com isso. A gente só não pode chamar a doença de nosso, né? Já foi falado aqui também, a gente não pode pegar a doença, colocar debaixo do nosso braço e falar, isso aqui é meu. Não, meu não, porque quando eu nasci não tinha nada. Como que é meu? Quando Cristo me fez, Ele me fez perfeito. Ele te fez perfeito. Então a enfermidade pode acontecer, pode, mas não vai durar a vida inteira. Porque há um Deus que restaura, há um Deus que cura. Você tem que crer nisso, você tem que ter fé que o Senhor vai curar. Eu não posso pegar a doença e sair carregando pelo falar que é meu. Não. Eu tenho que falar, Senhor, isso aqui não me pertence. Embora esteja aqui, mas vai sair, em nome de Jesus. A cura vai chegar, a libertação vai chegar. Restauração tá aí. A gente muda nosso lar. Hoje eu cheguei e estava passando aquele filme Quarto de Guerra. Eu já assisti, não sei se vocês já assistiram. Mas aquele filme, ele nos mostra o poder da oração. E quando nós oramos ao Senhor, Ele muda a nossa história. Ele muda a história da nossa família. Ele muda a atmosfera ao nosso redor. Basta o quê? A gente colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos incomodado. É só colocar nas mãos do Senhor. É só deixar
ficar em paz, como diz o pastor Alexandre, fique em paz. Tudo isso aí, fique em paz. Pastor, fique em paz. Pastor, minha perna caiu, fique em paz. Pega ela, coloca de volta, fique em paz. Mas é realmente ficar em paz, porque quando nós descansamos, o Senhor age. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio no tempo de mesa com a minha família. Eu creio que o Senhor é um Deus de restauração, um Deus que transforma o ambiente, um Deus que muda o meu lar, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que traz a paz, um Deus que nos envolve com o teu amor. E eu creio que eu sou curado, que eu sou transformado e que eu sou muito amado pelo Senhor. Amém? Então o Senhor te ama, então Ele vai fazer todas as coisas. Tenha um tempo de mesa com o Senhor. Fale para o Senhor: senta aqui do meu lado, Jesus, vamos conversar. É só chamar, Ele está aí à disposição sua. E toda a sua história vai mudar, toda a história da sua família vai mudar. Amém? Basta somente você crer e tudo se transformará diante dos seus olhos. Amém? Que esta palavra tenha edificado você, que o Senhor tenha falado ao seu coração e que a partir de hoje você possa ter um tempo de mesa com a sua família, com seus amigos, com a sua família espiritual. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar para vocês.